Essa atenção de todos. Eu me chamo Carla Florentino, sou técnica administrativa de educação da Unilab, sou parte da comissão organizadora do Consurse e também coordenação do sindicato do Cintufce. Sou coordenadora de campo avançado e dou boas-vindas aqui a todos que estão presentes agora nessa tarde. A gente falar de um assunto muito importante, né? Temos muitos jovens aqui, já temos muitos aposentados aqui, muitos que já estarão nessa transição da aposentadoria. E é importante que, mesmo que a gente não esteja perto da aposentadoria, a gente leve para as nossas instituições o que acontece, porque uma hora, por exemplo, a Unilab UFC que é nova, ela vai ter sempre que passar por esse momento. A gente precisa dessas informações, né, de forma apropriada. Eu gostaria de convidar aqui duas pessoas excelentes que vão debater com propriedade e trazer muitas informações para a gente aqui nessa tarde. Elma Dutra, boa tarde, por gentileza. Ex-coordenadora de aposentadas e pensionistas da FASUBRA, Federação de Sindicatos de Trabalhadores Técnico-Administrativos da Educação das Instituições de Ensino Superior Públicas do Brasil. Gostaria de chamar também a doutora Gabriela Luiz, seja bem-vinda. A Gabriela é advogada e assessora jurídica do Cintufce. E a partir de agora, docente da UFC também, né? E a partir de agora, até às 16 horas, estaremos contempladas aqui com essas duas pessoas maravilhosas, com conversas potentes sobre aposentados e aposentadoria. Nós combinamos aqui o tempo, né, aqui previamente, para que a gente não extrapole, mas que também não resuma muito essa discussão que é ampla, né? O tempo para que a Elma, né, ela consiga explanar historicamente, né, essa pauta da aposentadoria. Pessoal, por gentileza. E em seguida nós teremos a doutora Gabriela também trazendo, né, as dúvidas, né, esse apanhado também, tirando dúvidas sobre esses processos, né, da aposentadoria. Eu gostaria de pedir a atenção de todos, né, nesse momento, só para dar um informe, né? O restaurante, pessoal, do SESC, ele é um restaurante onde a gente vai lá almoçar e a gente precisa levar os pratos para a parte de lavar, porque o serviço deles oferecidos não cobrem essa parte, né, vamos dizer, de garçom, né? Então, eu peço, né, que a gente aqui da informação sindical, a gente está lutando com nossos trabalhadores e trabalhadoras, que a gente também respeite, né, os trabalhadores que estão aqui, né, para que a gente não possa... Calma que vocês irão entender. Então, a partir de agora, né, aqueles que não sabiam dessa informação, estão cientes de que quando a gente for almoçar, jantar, merendar, a gente precisa tirar o prato, recolher, né? Fazer a nossa parte. Recolher tudo que a gente utilizou e levar ou para a lavanderia, lá que eles têm, né? Jogando o lixo que é separado em orgânico também, né? Recicláveis, né? E levar latinhas e tudo, tá bom? Peço a compreensão de vocês e os nossos trabalhadores aqui, trabalhadores do SESC, agradecem a nossa compreensão também, tá bom? Muito obrigada. Então, chamo agora. Sim, outra coisa. Parabéns pra você, parabéns pra você, muitas felicidades, muito amor no coração, muito carinho, que você vai fazer todo mundo aqui, né? Gente, eu tô aqui falando da frequência, eu sou tímida, tá? Tudo que chamar a atenção me deixa com vermelho, mas é isso, agradeço a todos. Dizer que é um prazer estar aqui no meu aniversário, né? É um dia de luta, porque é o dia da consciência negra, e é um dia de luta porque estamos aqui lutando pelos nossos futuros e presentes, né? Muito obrigada por estarmos juntos.
Né? E eu queria pedir mais uma coisa, né, que é o respeito às pessoas que vieram aqui trazer para a gente informações importantes para o nosso dia a dia. Que enquanto nossos colegas aqui, né, nossos painelistas estiverem apresentando, que a gente possa desligar celular, se a gente tiver que conversar com alguém ou ouvir áudio, que a gente vá lá para fora, para a gente ter o respeito necessário para aqueles que tiveram esforço, né, saírem com suas rotinas para estar aqui apresentando para a gente informações necessárias para o nosso dia a dia, enquanto trabalhador e trabalhadora. Estamos aqui lutando, tá bom? Eu vou passar aqui a palavra agora para a nossa querida Elma Dutra. Eu sei que vocês vão ficar maravilhados com tudo que ela tem aqui a dizer. Seja bem-vinda e a fala é toda sua, minha querida. Bom, boa tarde a todas, todos, né? E, gente, é uma honra, é um prazer estar aqui com vocês. Eu fiquei muito feliz com o convite do Sintufs e a gente fica maravilhado de ter que falar com trabalhadoras e trabalhadores, né, do nosso meio, principalmente sobre a aposentadoria, né? A coordenação nossa na FASUBRA é aposentados, aposentadas, aposentandos, aposentandas e pensionistas. Porque a gente não pode falar só para quem já se aposentou. Os aposentandos precisam ter essas informações. E os jovens que estão aqui, as jovens, né? Pessoal que está chegando, também precisa se informar, porque a aposentadoria é uma coisa muito séria, né? É uma etapa séria da nossa vida, depois do nosso tempo laboral, e a gente precisa estar preparada para isso, né? Coisas que a gente não aprendeu nas universidades e nem nos sindicatos, a nos preparar para a aposentadoria. Na nossa vida a gente tem que preparar, é muito séria a aposentadoria, não é brincadeira não. Você dorme, chega a sua portaria publicada no Diário Oficial e você levanta no primeiro dia depois dessa publicação, e aí? E agora? O que eu vou fazer? A gente pensa que não, eu aposentei, está tudo bem? Não é não. Todo mundo que está aposentado aqui sabe o que eu estou falando. No dia seguinte a gente pensa, e agora? O que eu vou fazer nesse tempo? Como que eu vou fazer da minha vida agora, né? E aí é importante a gente ter uma preparação financeira, né, social, psicológica principalmente, para saber o que a gente vai fazer da vida. Não é brincadeira não, a gente pensa, não, aposentou, fica lá encostado, não. Eu fiz assim um históricozinho assim, do que é aposentadoria no mundo, no Brasil, mas rapidinho, porque a gente tem aqui os assuntos das reformas da Previdência, que a Gabriela vai falar, ainda bem que ela está aqui, senão eu teria que fazer assim. Claro que a gente estuda isso na coordenação de aposentados, mas a advogada falando é outra coisa, né, gente? Porque ela sabe os detalhes, né? A gente sabe onde aperta, mas ela está aqui os detalhes, né, dentro da lei. Então, eu fiz assim um históricozinho, rapidinho, do que é a aposentadoria, da onde começou a aposentadoria no mundo, que começou lá no século XVIII, com o imperador romano presenteando os soldados que trabalhavam com eles há mais de 20 anos no Império, né? Então ele dava esse presente de aposentadoria, recebendo salário sem trabalhar. Depois, no nosso Império também, no nosso imperador, lá nos 1800, também deu a aposentadoria para os trabalhadores mais fiéis a ele, né? E aí mandava esse trabalhador, esse aposentado, e descansar nos aposentos. A aposentadoria para eles era para o povo ficar deitado, reservado lá. Não trabalhava mais, estava tipo inválido, né? E daí surgiu em 1673 na França, 1889 na Alemanha e no Brasil. A aposentadoria, como a gente sabe, começou em 1923 com a Lei Eloy Chaves. E aí a Constituição de 1934 estendeu para os outros servidores públicos, porque no início era só para os ferroviários. E aí nós conhecemos, depois de tanta reforma de Previdência e da Constituição. Não.
Assim é a história da aposentadoria, né? A gente chegou aqui, chegamos nos nossos tempos. Depois da reforma da Constituição de 1934, foi estendida a aposentadoria para todos os servidores públicos federais primeiro, né? E aí chegamos nós, nas universidades, né? E depois da Constituição de 1988, mudaram muitas coisas e foram tendo as reformas, e a gente chegou nesse tempão nosso. Aí chegamos nós nas universidades, aqui lá no início, quando nós prestamos concursos, os antigos aqui sabem que nós entrávamos através do DASP, que era tipo esse concurso nacional unificado que teve outro dia. Antigamente tinha, e era um órgão federal que fazia esse concurso, era o DASP. E agora essa discussão do Supremo aí também, de deixar entrar no serviço público pessoal de CLT junto com a RJU, nós já tivemos isso antigamente. Pelo menos eu sou concursada pelo DASP, entrei naquele tempo que tinha o pessoal que era estatutário da Lei 1711 de 52, que eram chamados os nomeados. Esses nomeados não tinha serviço público toda a vida, não tinha nada, você não podia fazer nada com o nomeado, ele tinha um monte de proteção, mas não tinha FGTS, nós tínhamos, na nossa CLT tínhamos. Só que aí, em 1992, eu nem estou seguindo o que eu fiz aqui, 92, que veio a RJU, né? 90? É 90. De 1990, é isso mesmo. Você vai passar. Aí, RJU, é 1990, assim. E aí, estamos nós aqui com a RJU e o Supremo dizendo que pode contratar por CLT também, né? Começou a confusão de novo. A gente veio... Deixa eu mostrar, passando aí. Quando nós entramos, os mais antigos aqui sabem que nosso plano era plano de classificação em cargos, que era PCC, né? Depois veio o Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, o PUPSE, né? E esse PUPSE é de 87. E daí veio, em 2005, o PCCETAI, né? Todos nós fomos para o PCCETAI. Aí, e agora esse PCCETAI está aí com a reestruturação, que o pessoal aí, o Daniel sabe muito bem. Se alguém quiser falar alguma coisa, Daniel, você quer explicar um pouquinho da reestruturação aqui? Mas todo mundo está sabendo. A Vânia esteve aqui falando ontem, né, sobre a reestruturação da carreira, e os aposentados também, nós também estamos nessa reestruturação. Tem gente por aí que diz, aposentado não vai ter nada. Isso é mentira, gente. Tem sim. Aposentado também está na reestruturação. Não, é um tal de espalhar uma mentira em cima de aposentados, sabe? É uma coisa terrível. Sabe, o povo pensa que os mentirosos de plantão, que aposentado é retardado, que aposentado é um coitadinho que pode ser usado. Então vem os interesses de alguns por aí que ficam mentindo. Aposentado vai perder, não vai ganhar nada com reestruturação da carreira. É mentira, viu? E falando também para os aposentados que já estavam aposentados em 2005, que tinha aposentado com tanto tempo de serviço fora das universidades, e daí a gente ficou prejudicado, né? Eu estou nesse meio também e estou desde lá brigando. Teve o PCCETAI, no mês de abril, quando eu recebo o meu contra-cheque, meu salário era menos. Para que isso? Todo mundo comemorando, o pessoal do D, do C comemorando, o pessoal do E, final de carreira, chorando, que era o meu caso, né? Aí puseram um tal de VBC, vencimento básico complementar, para a gente ficar ganhando o mesmo salário que ganhava. Não aumentou nada. Então, era só para não ficar ganhando menos. No meu caso, 6 referências a menos. E aí nós estamos nessa briga pelo reposicionamento dos aposentados,
Quem aqui está no reposicionamento, precisa ser reposicionado, que perdeu com o PCCTAI? Tem algum aposentado aqui que perdeu? Tem os aposentados que contaram o tempo de serviço de fora e estão brigando até hoje. A gente tem 20 anos de luta, 20 anos que as companheiras Maria Longa e a Maria Tereza e eu ficamos com os processos nossos debaixo do braço, indo brigar em todo quanto é lugar, né? O senador Paim já não aguenta nem ver a gente lá mais, de tanto que a gente vai atrás. E perdemos, e nós estamos agora nessa briga com a esperança de que agora, nessa reestruturação da carreira, depois de tanta luta, foi a primeira vez que o governo nos ouviu. Sem fazer aqui, sem dizer para vocês assim, meu segredo, que eu amo o Lula de paixão, mas só contando para vocês que é o primeiro governo que nos ouve. Se também que o PCC está de lá do tempo do Lula também, né? Tudo de lá. Mas é a primeira vez que nos ouvem, é a primeira vez que aceita falar em reposicionamento de aposentados. Então a gente tem esperança de que esse grupo de trabalho, que é formado pela Comissão da Supervisão da Carreira Nossa, da Fazubra, e com o governo, que agora saia. O governo disse que vai fazer os estudos e que se tiver viabilidade, em 2005 sai o reposicionamento. Tem um monte de gente aí chorando, porque o pessoal da Federal Fluminense e de Santa Maria já tinha ganhado, recebia, né, o reposicionamento. O que aconteceu? Cortaram. Os reitores deles lá, assim, sabe aqueles reitores que amam os trabalhadores, principalmente os aposentados, cortou o reposicionamento deles. Então, eles estão nessa luta e agora, tomara que saia, né, gente? Deixa eu ver para onde que já foi. Já passei. Bom, chega agora o pessoal que eu falei no início, né? Você prepara, vou me aposentar. E agora? E agora? O que eu vou fazer da minha vida, né? E a gente tinha, né, as aposentadorias nossas, né? Tinha integral, tinha proporcional, quando a gente já tinha 25 anos. Oi? A gente tinha 35 anos de contribuição, 35 é integral, né? 30, né? Menos 5 a menos. A gente podia aposentar. E por invalidez, que ainda tem também, voluntária e a compulsória, que agora passou para 75 anos, né? A partir da ECO 88 de 2015 passou para 75 anos. E depois, sobre os direitos aí, a Gabriela vai falar direitinho, quem que ainda está tendo esse direito de aposentar, né? Quem que aposenta integral, que depois da EC 41 de 2003, EC 41 de 2003, ninguém mais aposenta tem integralidade e nem paridade, né? Quem entrou depois já não tem isso mais. Então tem todas essas mudanças. Também tem um outro assunto sobre muita gente continua com abono permanência, né? Muita gente continua trabalhando, mesmo já tendo mais de 40 anos de universidade, de contribuição, e as pessoas, duas outras coisas. Eu fui conversar com o pessoal da nossa universidade para saber por que eles continuam, né, optando por ter esse abono permanência e ficarem no trabalho quando eles já podiam estar sossegados, né? Muitos me disseram que é uma complementação do salário. Na verdade, é só deixar de pagar, porque paga a previdência e o abono permanência é o mesmo valor, né? É só você deixar de pagar um valor ali representando a previdência. E a maioria me disse, isso que eu estou dizendo que a gente tem que se preparar para a aposentadoria, a maioria me disse que o que eu vou fazer em casa, vou ficar deitado no sofá vendo televisão? O que eu vou fazer? Então eu prefiro ficar aqui do que ficar em casa. Olha o nível, né? É tristeza isso, né? As pessoas não se preparam e também
Como que eu vou ficar em casa? Um chegou a me dizer, Deus me livre, já custa aguentar minha mulher? Imagina eu o dia todo dentro de casa. É uma coisa séria para a gente pensar, né? Aqui a gente falou sobre a EC 41, que tira a paridade e integralidade. A 103, essa é ótima, né, de 2019. As pessoas vão se aposentar pelo teto da Previdência, né? Que a EC 41 também, que é de 7.786,02, é o teto da Previdência. Você pode ganhar mais, mas você vai aposentar com isso, né? Então é bem menos. E também nesse bolo aqui de confusão toda, ainda tem o tal do FUNPRESP, né? Aquela proposta indecorosa de você pagar para a previdência complementar se você quiser se aposentar melhor. Já foi denunciado várias vezes, aí todo mundo sabe aí das denúncias dos fundos de pensão do Banco do Brasil, dos Correios, que as pessoas pagaram a vida inteira, quando foram lá para sacar a tal da Previdência, tinha nada lá. Então isso aí é uma jogada muito ruim, que outro dia deram até um prazo aí, né? Para quem está trabalhando, tinha um prazo aí há uns meses atrás, para a pessoa aderir ao FUNPRESP, que a gente sabe que não cobre, e que muitas vezes você aposenta, sumiu de lá seu fundo de pensão, né? E tem ainda lá no Congresso a tal da PEC 66, que está caminhando para aprovação. Essa é outra que já tem parecer favorável na CCJ e tudo mais. Essa ela é principalmente para prejudicar o pessoal municipal, mas para nós, servidores públicos, para todo mundo aqui que tem os precatórios para receber, esses 28% que a gente não recebeu, horas extras, que lá na minha universidade tem, eu estou num processo que tem 35 anos de horas extras. A gente já ganhou, reganhou e a universidade não pagou, né? E aí, essa 66, se ela passa, ela vai fatiar esses precatórios. O governo vai pagar como ele quiser, se ele quiser, em longas prestações, né? Então, essa 66 prejudica muito também. E a gente falando das condições para se aposentar, de acordo com a OMS e a ONU, o envelhecimento no mundo está sendo acelerado, está muito rápido. Os países da Europa, o envelhecimento é muito maior do que o número de jovens. E a previsão do Brasil, segundo o IBGE, é que em 2060 nós teremos mais idosos, pessoas idosas do que jovens. Teremos mais pessoas envelhecidas do que crianças nascendo. Então, nosso Brasil tem que se preparar. Tem que se preparar com o quê? Com políticas públicas de qualidade, né? Nossas universidades, todo mundo, nossas cidades, tudo tem que ser preparado, porque para atender as pessoas jovens, gente, precisa de políticas públicas de qualidade. E é o que nós não temos. A começar pelo atendimento, nós defendemos o SUS 100% gratuito. Claro que a gente vai defender, porque nós precisamos do SUS, porque pouca gente pode pagar um plano de saúde hoje em dia, né? Com o nosso salário fica difícil. Mas o SUS atende direito? Só se for aqui no Ceará, porque lá em Goiás, a pessoa está esperando cirurgia há mais de 2 anos. Pessoas morrendo na fila de câncer, que isso eu vi, porque pessoas bem chegadas, parentes, que morreram sem conseguir pôr o pé na porta do hospital do câncer, esperando uma tal deregulação lá do SUS. E o que é pior? Quando as pessoas são mais idosas, aí é que esperam. E tem outro agravante, além de idosos, se for gordo, aí não entra. Aí morre mesmo na porta, né? É terrível isso. E aí a gente fala também, quem foi no encontro de aposentados agora, e que não só de agora, em todos nós sempre fazemos, além de falar de salário, de previdência, nós falamos também de qualidade de vida pós-aposentadoria, né? Pós-aposentadoria, o que precisa para ter essa qualidade de vida? E aí nós falamos da saúde básica, saúde física,
essa de você ter controle, né? De controle das doenças, de você ter atendimento médico, com dignidade, de você ter respeito. E a gente já não tem nos nossos hospitais universitários, onde eu fiquei aqui ouvindo a discussão sobre os hospitais, e eu acho triste quando eu escuto isso, porque eu sou do tempo, e acho que muitos de vocês aqui são do tempo que a gente tinha atendimento nos hospitais universitários, que a gente tinha lá um guichê, o nosso tinha guichês e tinha enfermaria separada pelos trabalhadores da universidade. Então a gente não precisava de preocupar com o plano de saúde, nem tinha fila do SUS também, né? Agora não. Se você passa mal, o próprio trabalhador do hospital universitário, se ele passar mal, leva ele para a UPA. Fica lá, espera o encaminhamento, que nem sempre é encaminhado para o hospital que trabalha, né? As pessoas ficam andando, a míngua. Fica todo mundo andando a míngua, morrendo a míngua, porque tem trabalhadores nossos lá, servidores aposentados nossos, que morreram sem atendimento, esperando essa tal, foi para a UPA, passou mal, foi para a UPA, trabalhador aposentado no hospital do lado. E aí não tem atendimento. E a gente precisa dessa qualidade da saúde básica. Saúde mental é uma coisa séria. As universidades precisam ter atenção com a saúde mental. Gente, e os sindicatos também, porque a gente não pode jogar só nas universidades. O sindicato é para defender a gente, então é para cuidar da gente também. Eu brigo muito quando olha, gente, vou falar uma coisa, quem for da direção do sindicato aqui, me perdoe, mas é uma coisa que eu falo em todo lugar que eu vou. Ninguém sabe dos aposentados. Na hora da eleição, para o sindicato e para a dona Fazubra, todo mundo acha os aposentados. É uma constatação dura. E quando a gente está na direção lá na Fazubra, que a gente vê isso assim. Durante a pandemia, nós mandamos questionários para os sindicatos, para as coordenações gerais, coordenação geral e de aposentados. Primeiro, as coordenações de aposentados dos sindicatos não nos respondem. Eu não sei se chega lá em algum lugar do sindicato e não passam para eles, ou se é porque eles não respondem mesmo. Não respondem. Aí a gente já perguntou 4 vezes quantos aposentados tem na sua base. O que tem de curso, o que tem de orientação, o que vocês fazem de preparação para os aposentados? Se tem seminário, se tem cursos. Aí, sabe o que aconteceu? De 50, agora nós somos 50 sindicatos na base da Fazubra. Sabe quantos sindicatos responderam, gente? Em 4 vezes que a gente perguntou, 13 sindicatos. 13. E alguns nem mandaram o número de aposentados. E o que é pior, teve um do estado por aqui, que teve a petulância de dizer que eu não sabia das perguntas. Vocês sabem dos aposentados? Vocês têm falado com os aposentados? Porque era pandemia, estava todo mundo isolado, né? Vocês têm falado com os aposentados? Ele disse, eu não sei de aposentados, só sei daqueles que estão no WhatsApp do sindicato. Quer dizer, você não está no WhatsApp, você não existe. Existe a meia dúzia de aposentados que acompanham, que aparecem sempre e que a gente vê em Brasília, são sempre os mesmos. Não é que não tem que ir não, gente, mas é que tem que ir mais, né? Tem que passar mais. E aí a gente vê sempre aquele mesmo grupo. E aí não, só sei do grupo de... Vocês sabem quantos que estão acamados? Vocês têm esse trabalho social? Ninguém tinha. Sabe quem tem? Federal Fluminense, a coordenação de sindicatos toda semana visita os acamados. Eles merecem pautas, viu, gente? Porque eles são assim. E outra coisa, essa coisa da saúde mental é seríssima para quem está na ativa, para quem está aposentado. Aposentado, então, fica esquecido. Esquecido. E eu tive numa clínica outro dia e fui conversar com as pessoas. Se vocês vissem a tristeza de quantas pessoas idosas estão lá jogadas.
Tem um que tem 5 anos que está lá, a família não quer ele mais, quer dar trabalho. O sindicato, que ele continua contribuindo, nunca foi lá visitado, e todo mundo sabe que ele está lá. Então, tem dessas coisas que a gente tem que estar mais atento, a gente tem que observar mais, né? Outra coisa, saúde emocional. Se a pessoa não tem saúde mental, saúde física, emocional, então, aí que pega, né? A pessoa está deprimida, está triste, está sozinha, isolada. Fica isso, é coisa de velho mesmo. Não tem mania de dizer isso? Que é coisa de velho? Ficar triste no canto, abandonado? Tem essas coisas. Tem uma outra aqui, gente, saúde social, relacionamentos, né? As pessoas, as amizades, os vínculos, os círculos de amizade. Com a família, com os colegas de trabalho, com as pessoas próximas, com a vizinhança, mas é necessário ter isso. É importante ter. Saúde espiritual. Não estou dizendo que tal essa ou aquela religião, não. Cada um tem a sua, cada um com a sua prática, mas é necessário olhar essa parte. Essa parte faz falta, gente. Por mais que a gente diz, eu não acredito em Deus. Na hora do aperto, todo mundo quer uma coisinha para se agarrar, né? Eu estou falando de experiência própria. Agora, saúde financeira. Aqui a coisa pega. Eu participei de um debate a semana passada na Assembleia Legislativa de São Paulo. E tinha lá promotores, médicos lá, que elegeram o famoso Alexandre Kalash, que aí ele explicando. As pessoas, todas as saúdes, mas a financeira, gente, essa é triste. E eu não sei vocês, mas eu estou enrolada nos tais consignados até aqui, ó. E isso é violência financeira contra nós. Essa abertura de 45% de tirar do seu salário, e ainda mais, além de tirar os 45% lá oficiais direto no nosso contra-cheque, a pessoa ainda vai no banco, ainda faz lá o tal do empréstimo que o senhor tem aqui, a senhora tem aqui, pode tirar. Mas seu salário sai, o banco já vem descontado o consignado e o banco já tira dele. Só por que para a pessoa comer e para a pessoa comprar remédio? Eu recebo áudios de aposentados em desespero. Eu preciso comprar remédio, mas eu não tenho dinheiro. O que a gente faz, gente? Isso é difícil. Os tais dos consignados. Essa é uma violência bancária também contra as pessoas idosas. Você entra no banco, eles te arrumam um monte de coisa para te oferecer. É seguro, é capitalização, é cheque especial, é cartão de crédito, é tudo. Eles sabem que você vai comprometer sua renda toda e que você vai ficar sem condição. O banco está importando? Não está. Porque quem manda nesse país aqui no capitalismo, principalmente dos bancos, então que se dane a população, né? E ontem o Valério aqui ainda falou que a gente não é classe média. Eu saí tão triste daqui. Eu pensei que eu fosse, né, gente? Aí ele disse, classe média ganha de 25 mil para lá. E nós aqui brigando para aumentar nosso salário, a gente vai ganhar 10 mil. Nossa, que maravilha, né? E a gente achando que é classe média, que a gente está no meio do ensino superior, que a gente tem mais conhecimento. E aí a gente descobre que está lá embaixo. É duro isso, viu? É duro. E aí agora vamos para as nossas lutas, porque eu tenho que andar mais um pouquinho de pressa, porque ela vai falar de previdência, principalmente os aposentados e os mais jovens vão ter muita coisa para escutar aqui, né? Olha, o que nós já fizemos? Nós, aposentados e aposentadas que estamos aqui. Quantas vezes nós fomos para as lutas? Quantas, né? A gente não sabe quantas vezes a gente foi para aquela Brasília, lá apanhar da polícia. Os jovens que estão aqui não apanharam agora na greve, mas nós apanhamos, né? Nós apanhamos. Cavalaria em cima da gente, bomba de helicóptero, jogando bomba na gente. A gente brigando lá pelos concursos públicos. O que a gente pediu? Concurso público. Quem entrou aqui, viu, Daniel, eu vou falar. Nós pedimos um concurso de vocês, viu? Nós
gritaria, era bomba, era tudo. Eu fiquei presa em cima daquele congresso. No último dia que jogaram bomba na gente, descendo ali na esplanada, ali em frente ao congresso, eu fui tirar fotografia lá em cima, e aqueles policiais que atiram as bombas e que descem com os cavalos não me deixaram sair de lá. Eu fiquei até de noite lá, enquanto acabou tudo, e as bombas caindo, recuando lá para a rodoviária, e eu lá em cima com os bonitões, não podia sair. Então, a gente tem todas essas coisas. A gente já fez reajuste salarial, luta por data base, que nós, quando nós entramos aqui, a gente todo ano, no mês de janeiro, tinha reajuste, né? Aí, tiraram o nosso reajuste. Não governar de trás, né? Tirou. A gente lutou pelos concursos públicos, plano de carreira, a gente brigou por esse PCC está aí também nas ruas aí, né? A gente brigou por reformas da Previdência, por reforma da Previdência com dignidade, não é o que aconteceu, né? E a gente já brigou contra as reformas da Previdência, contra a reforma administrativa, que até na pandemia a gente estava de máscara em Brasília, na porta lá, tomando chuva e sol na porta do Congresso, que eles puseram grade em tudo. Chovia, parava a chuva e a gente continuou lá na porta. Não deixava a gente nem encostar lá no Congresso. Quem foi por lá viu. E naquele dia, que eu olhei para assim, e vi a maioria de nós éramos aposentados. As cabecinhas brancas, nós éramos maioria naquelas lutas lá, com pandemia e tudo, né? Todo mundo de máscara, mas todo mundo lá. A gente fez contra a PEC 555, essa aí que da EC 41 começou a cobrar previdência de quem ganha acima do teto da previdência. Todos nós aqui, quem tiver o salário mais que 7.800, paga previdência, 11% de previdência. Essa PEC 555, que é de 2006, é para tirar esse desconto de previdência. E agora tem a PEC 06, que é agora de 2024, que também é para anexar nessa 555 para parar de cobrar a previdência. Apesar de não ser a PEC ideal, mais ainda é o que a gente tem de esperança, né? Reposicionamento dos aposentados, que eu já falei, já citei as duas companheiras maravilhosas lá, Maria Loura e Maria Tereza, duas companheiras que nunca paramos de brigar por reposicionamento, aliás, por tudo de aposentados, né? E a nossa luta continua, gente. Nós temos que continuar a luta a favor do auxílio nutrição, viu? O menino falou comigo agora. Não é mais vale alimentação, viu? É auxílio nutrição, que é a nossa pauta. PEC 55, essa que eu falei. Voto para reitor nos conselhos e das universidades. SUS 100% público e gratuito. Outra coisa séria, inclusão digital dos aposentados. Isso é um problema seríssimo. Os sindicatos precisam estar atentos com isso. Durante a pandemia, muitos aposentados que ficaram fora do mundo, é porque se ficam sozinhos, não sabem mexer no celular, no computador, não tem ninguém lá para ajudar, então ficaram sem informação. Os sindicatos precisam, gente, se preocupar com isso. Da inclusão digital, cursos, letramento digital para os aposentados, aposentadas e pensionistas. Não podemos esquecer dos pensionistas, que também contribuem, né? Então a gente tem que incluir todo mundo. Outra coisa que a gente briga, para aproveitamento dos nossos diplomas de até 20 horas, que não foram aproveitados no PCCTAI. A gente ficou de fora disso aí. Promoção, formação de GTs de aposentados nos sindicatos. Não sei se vocês têm, mas no meu de Goiás não tem. Tá? Não tem, a gente não tem reunião de aposentados sempre. Só chama o aposentado quando quer fazer uma retirada de delegados para Brasília, ou quando vai ter eleição, que aí descobre o aposentado até na cama do hospital.
Aí acha todo mundo. Acha uns que moram no Tocantins, que já saíram de Goiás, outro que está morando lá em Santa Catarina, mas o sindicato achou. Aí precisa de TGT, gente. Os aposentados precisam estar conversando sobre os seus problemas, sobre as coisas que precisam ser resolvidas. E outra coisa que é importante, nós temos essas nossas lutas todas, mas a gente precisa do Congresso. Esse Congresso que está aí a nosso favor, se os outros não eram, esse muito pior. Mas a gente tem demandas lá. O que a gente precisa fazer? As coordenações de aposentados dos sindicatos ou os sindicatos organizarem visitas para os deputados e senadores nos estados e em Brasília. Isso surte efeito, porque nós estamos acostumados a fazer isso em Brasília, né? De sala em sala, de porta em porta, de plenário em plenário, falando com deputados e senadores. Se a gente não fizer isso, a gente fica invisível. Como eu falo, na hora da eleição, eles descobrem todo mundo também, né? Vai atrás, ama a população. A outra briga nossa é a inclusão do MGI, de todo o MGI, no PL lá, de todos os pontos do acordo de greve. Isso também já tem o pessoal que participou outro dia da reunião, saiu de lá com a promessa do MGI que ia colocar todos os pontos. Só que o MGI não deu conhecimento à FASUBRA do PL. Ainda não sabemos. Não sabemos como que está o PL. Não mandaram ainda. Mas se comprometeram a colocar tudo, né? Isenção de imposto de renda para quem ganha até o teto da Previdência, que é 7.800. É uma outra briga dos aposentados. A gente vai conseguir isso como? Só aqui dentro? Não. Ir para Brasília falar com o deputado lá, né? Com o senador, com todo mundo. Outra coisa que é eleição de comissão interna de supervisão da carreira, reposicionamento dos aposentados, que a gente já falou, revogação, esse aqui agora é triste, revogação do decreto 10.620, o famoso que nos transfere lá para a vala comum do INSS. Ele é lá do maligno, mas o Lula não revogou. Não revogou porque eles têm lá umas coisas lá que não podia revogar. Suspendeu o cronograma de envio dos aposentados e pensionistas para o INSS até dezembro agora. Nos disseram que iam criar uma comissão, a ministra Esther disse que ia criar uma comissão para estudar a viabilidade de não nos enviar ou de revogar qualquer coisa lá. Só que nós vamos saber, no MGI, nunca criaram essa comissão, nunca, nem mexeram mais com o decreto. E ele está suspenso até dezembro. Se esse decreto vigorar, todos nós, aposentados, aposentadas, pensionistas, vamos para onde? Para o INSS. O que vai acontecer? Nossa documentação vai toda para lá. Nossa folha de pagamento vai ser feita lá. Se a gente tiver algum problema no contra-cheque, não vai resolver mais nas universidades. Vai resolver lá no INSS. Agora eu quero saber quem vai resolver isso para nós. Porque lá já tem mais de 30 milhões de pessoas lá aposentadas, porque vocês já viram tanto que atrasa tudo e todo mundo na televisão reclamando do INSS, né? Nós somos 1.400.000 para ir para lá. Com os que já estão lá, imagina a beleza, né? Então não tem condição, a gente tem que brigar contra esse decreto o tempo todo. É uma das nossas lutas que a gente precisa se organizar e ir para dentro dos gabinetes. Agora, outra coisa, combate ao etarismo, gente. Nos sindicatos, nas universidades, na federação e em todos os lugares. Isso aqui é triste, porque o combate ao etarismo, a gente vai eu pelo menos fui na universidade nossa, o trabalhador que estava na mesa de entrada do DP, não levantou a cabeça para me olhar. Se ele fez isso comigo, ele faz com todos os aposentados. Não dão a menor atenção, a menor importância. Então a gente tem que combater o etarismo. E entre nós também, que a gente escuta as piadinhas, as gracinhas, as violências, até morar, né? É o tempo todo. Aquelas piadinhas sem graça, né? Esse velho é assim mesmo. As velhinhas. Dá uma menininha, dá uma menininha. Que é uma violência nojenta.
nojenta, que eu briguei no caixa do banco outro dia. A senhora põe aí seu dedinho para fazer sua senhazinha. Eu falei, você vai para PQP. Você sabe o que é estatuto da pessoa idosa? Não. O banco devia falar para vocês que tem que respeitar a pessoa idosa, tem no estatuto e tem lei. Para de tratar aposentado como criancinha ou como retardado. As pessoas idosas, né? Outra coisa, gente. Tem uma tal de intergeracionalidade que a gente está vendo entre a meninada, a velharada, nós, né? E é um tal de briga para lá e briga para cá. Está na hora da gente sentar nos nossos sindicatos, na federação e conversar sério sobre isso. Conversar sério. Porque ficar ouvindo piadinha, tal grupo, tal pessoa é lá dinossauro. Nós temos que mudar. Agora é tudo moderno. Patrimônio. Fica encostado aí. Quando é plaquinha de patrimônio, esquece. E o que a gente faz com o patrimônio no canto? Larga lá, passa para lá, passa para cá, pisa tudo perto e nem tchum. A gente tem que ter esse respeito. Nessa conversa nós temos que fazer sério. Os jovens, os mais antigos, nós não somos velhos, né? Como se a gente fosse traste, né? Mas tem que conversar, gente. Tem que ter convivência respeitosa. Já viu? Meu tempo está acabando, mas está tão bom. Políticas públicas de qualidade para a pessoa idosa, nós já falamos, né? Cumprimento da Lei 10.743 de 2003 do senador Paulo Paim. O que é isso? Estatuto da Pessoa Idosa. É bom os sindicatos irem estudando isso, viu? Coordenador de aposentados, isso precisa ser debatido. Coordenação do sindicato precisa se ater a isso. Tem leis lá, tem cláusulas lá, tem parágrafos lá que pode pôr o povo na cadeia, viu? Se não se desrespeitar. Precisa, gente, as universidades e os sindicatos criarem um espaço para preparar a pessoa para a aposentadoria. Porque ninguém, vai aposentar, vai sair, deixa para lá. É aquilo que a gente já falou, né? Preparação mental, preparação social, preparação. Já está acabando meu tempo, mas assim, a nossa luta continua. A favor da valorização e manutenção dos direitos adquiridos, pela paridade entre aposentados, pensionistas e ativos, revogação das reformas da Previdência, alternativas para que aposentados, aposentadas e pensionistas possam pagar um plano de saúde que condizente com o salário. Precisa a gente achar uma alternativa para isso, gente. Que é duro a gente ver as pessoas trabalhar a vida inteira e ficar na fila do SUS 1 mês, 2 meses, 1 ano, né? Respeita a história viva dos aposentados das instituições. Precisa ter respeito à nossa história, né? E agora, contra, vou falar rapidinho, porque é tempo da Gabriela aqui. Contra, nós somos contra, luta contra, arcabouço fiscal, que vira e mexe quer tirar onde? No povo, né? No nosso bolso, né? Diminuir nosso salário, o controle lá de cima dos poderosos não tem não, mas em cima do povo tem, dos mais humildes, né? A outra coisa, golpes contra aposentados, inclusive os golpes oficializados através dos bancos. Cuidado com golpes, gente. É o que mais está tendo. Eu vi a aposentada outro dia perder 12 mil reais que ela estava juntando no banco. Acreditou naqueles avisos de que tem dinheiro para receber? E você deposita tanto aí para receber seu dinheiro. Ela foi lá e perdeu os 12 mil dela. Isso está acontecendo todo dia. E agora, bem rapidinho aqui, ó. Quais as nossas lutas contra as violências? Principal, etarismo, contra a violência social, física, psicológica, racial, que é outra que é cheia de piadinha, né? Homofóbica, patrimonial, religiosa, de gênero, econômica, sexual, moral e subliminar. Sabe quando é subliminar? Eu não te bato, eu não te, assim, mas eu não te ouço, não te dou atenção, faço
Você não existe, assim, com o olhar, sabe, risadinha, piadinha, você está falando, sai de perto, a pessoa sai de perto assim, fala nada, mas ela sai. Subliminar em todas essas formas que não te bate direto, mas que acontece todo dia, né? Bom, só rapidinho as lições da pandemia, que é essa que a gente viu dos sindicatos que não sabiam dos seus aposentados e aposentadas, falta de letramento digital, falta disso, falta de apoio, gente. E vimos que a gente, resistindo, a maioria de nós. Na nossa universidade nós perdemos 150 aposentados da pandemia. Imagina nas outras também, né? Então a gente tirou algumas lições. União sempre, gente. Participação sempre. Garantir o espaço dos aposentados, das aposentadas e pensionistas. E aposentados, procurem os direitos de vocês. Vão atrás e cobrem da universidade, do sindicato, um espaço para esclarecer e para ensinar direito. O que é aposentadoria? Gabriela? Agradecemos, né, que a palavra foi um alinhado aqui histórico maravilhoso, né, que serve tanto para nossos aposentados, aposentadas, aposentandos e aposentandas, e também pensionistas, mas também para a galera que é mais jovem, né, para levar para suas universidades. Inclusive, anotei vários pontos para levar lá para a Unilab, né, dada a importância, né, que foi e o conhecimento que a gente necessita, né, para encampar essa luta, né. Agora, né, nós teremos aqui a palavra da doutora Gabriela, que nos trará também um debate rico e em seguida tiraremos dúvidas. Mas antes disso, eu gostaria também de convidar aqui, né, o nosso coordenador dos aposentados e pensionistas, nosso querido Tom Batista, para sentar conosco, por gentileza, por gentileza. Vai, Batista. Vai não, vai não. Ele vai não. Vai não. É só o nome do coordenador. É só o nome. Então, por gentileza, para a gente continuar aqui o diálogo e a gente conseguir abrir para perguntas e respostas, né, que a gente tem tempo, teto, devido ao próximo painel, eu passo agora para a palavra da doutora Gabriela. Seja bem-vinda. Olá, boa tarde, todas e todos presentes, e todos presentes, né? Sou Gabriela, advogada do sindicato. Pessoal, é um prazer estar aqui dividindo esse painel com a querida Elma, né, que fez aí essa fala extremamente sábia e rica sobre as lutas dos aposentados e dos ativos aqui da categoria. Eu organizei aqui um material para falar especificamente sobre aposentadoria pós-emenda constitucional 53, ou seja, aposentadoria pós-reforma da Previdência, né? Gente, assim, antes de mais nada, eu queria dizer que ao longo do tempo, né, desde a Constituição de 88, os servidores eles vêm sofrendo reformas da Previdência, né? Pode passar já para o próximo slide, por favor. A gente tem aqui uma linha do tempo que eu gosto de me basear por ela com algumas outras reformas importantes que nós tivemos que impactam hoje no resultado previdenciário para os servidores, sejam eles ativos, sejam eles novos, sejam eles antigos, sejam eles aposentados. Eu queria aqui só para fazer uma pesquisa rápida. Quem aqui nessa sala entrou na UFC depois de 2019? Quem entrou não só o UFC. Depois, perdão, é o costume, na universidade, depois de 2019, tá? Na universidade, seja o Unilab, o UFCA, o UFC. Quem entrou depois de 2012 e antes de 2019? Entre 2012 e antes de 2019.
Quem entrou depois de 2003 até 2012? Quem entrou antes de 2003? Ou seja, a gente tem aqui pessoas de todo esse período e todas essas pessoas serão impactadas, já são, né, impactadas por essa reforma da Previdência. Coloquei aí esses pontos para a gente lembrar. Em 98, houve a emenda constitucional número 20, que estabeleceu as regras previdenciárias que estavam em vigor até 2019, que era aquele tempo de 60 anos e 35 de contribuição para os homens, 55 e 30 de contribuição para as mulheres, ou 65 anos proporcional para homens e 60 anos proporcional para as mulheres. Em 2003, a gente teve o que a colega Elma colocou, que foi a reforma da Previdência que acabou com a paridade e a integralidade, né? Também instituiu a contribuição dos inativos. Dentre outras coisas, estabeleceu também o cálculo dessa aposentadoria, que era o quê? 80% de todas as contribuições, as maiores, né? Aplicava o fator previdenciário e tinha o resultado ali da sua aposentadoria. Outro ponto importante é a Lei 12.618 de 2012, que criou a FUNPRESP, ou seja, ela implementou, já concretizou o teto previdenciário, ou seja, o teto do INSS vale hoje, a partir de 2012, para todo mundo que entrou depois de 2012, que levantou a mão aqui, que entrou depois de 2012, ou quem entrou antes e optou por esse modelo. E hoje nós temos a mais recente reforma da Previdência, que é a Emenda Constitucional 103, 2019, que estabeleceu outros requisitos para a aposentadoria. Aqui, basicamente, ela estabeleceu 65 anos de idade para o homem, 62 para a mulher e 25 anos de contribuição. Mas o que eu acho que ela fez de mais prejudicial para os servidores foi o quê? A forma de cálculo da aposentadoria, que a gente vai ver como é que funcionou. Ela vai pegar todo o período trabalhado, ou seja, as mais baixas contribuições até as mais altas, ou seja, você vai ter uma média de tudo, vai pegar 60% dessa média e vai acrescentar 2% a cada ano que passar os 20 anos de contribuição, ou seja, nunca... Na maioria dos casos, vai chegar a 100% do valor que o servidor recebe quando se aposenta, né? O servidor, traduzindo, vai ter que trabalhar o mais próximo de 40 anos possível para poder ele ter direito a essa aposentadoria integral, né? De valor integral. Pode passar. Bom, agora a gente vai especificamente analisar as regras da Emenda Constitucional 103, Reforma da Previdência de 2019. Ela se aplica na sua integralidade para todo mundo que entrou pós-19. Quem entrou, como é que eu sei qual é a regra que se aplica? É a data que eu entrei na universidade, certo? A data que eu entrei na universidade vai ser o critério para eu saber qual é a regra que se aplica. Quem entrou pós-2019 vai pegar a regra permanente, que a gente chama de regra permanente. Na regra permanente, a gente vai ter alguns pontos que vão impactar diretamente os servidores que entraram pós-19. Mas tem as regras de transição, que é o que dá uma confusão na cabeça de todo mundo, né? Que tem aqueles pontos, que tem o pedágio. Eu vou explicar bem direitinho, todo mundo vai entender aqui, sair daqui entendendo tudo, certo? Pode passar. Aí não, peraí. Os pontos que são mais importantes dessa reforma foi, ela mexeu no valor da contribuição, antes era 11%, era um valor fixo, independentemente do valor da aposentadoria. Agora a gente vai ter faixas de valores de contribuição. Vai ser quase impossível você entender qual é o valor que você contribui para a Previdência, mas eu vou explicar aqui. Requisitos para a aposentadoria também mudou e cálculo dos benefícios. Pode passar agora. A contribuição, como eu falei, ela vai ser uma média agora de 14%, a média vai ser 14%, variando para menos ou para mais, a depender da faixa salarial. Pode passar para a próxima
página. Bom, aí existe essa tabela, certo? De faixa salarial. Se você recebe até um salário mínimo, o valor da contribuição é 7,5%. Se você recebe até 2.666, o valor é 9% para essa faixa que excedeu o salário mínimo até 2.666. Ou seja, eu recebo 2.666, eu vou, pela faixa de um salário mínimo, contribuir com 7,5%, e o que passar disso vai até 2.666 ser, digamos, descontado esse valor, esse percentual de 9%. Então, se eu recebo aqui, ó, até o teto, 7.786,02, eu vou contribuir com um percentual de 14%. Nessa faixa aqui, na verdade, vai começar pelo mínimo, né? 7,5% com o valor que chega ao mínimo, o que passar disso até 2.666, 9%, e aí o que passar disso, 12% até 14%. Ou seja, vai ser todo fatiado a minha remuneração, conforme essa tabela, e cada fatia vai sofrer um desconto com um percentual diferente, certo? Então, você vai ter aí uma série de descontos para poder, no final, saber qual é o valor da sua contribuição previdenciária. Para o pessoal que recebe abono de permanência, basicamente, seria esse o cálculo para saber qual é o valor do abono também, né? Que, como a Elma falou, o valor do abono é o valor da contribuição. Certo? Então, a reforma mexeu nisso. A gente já sabe que a contribuição mudou para todo mundo, tá? Pode passar. Agora, as regras para você se aposentar conforme as novas regras permanentes. Lembrando, isso aqui se aplica para quem, obrigatoriamente, para quem entrou depois de 19, tá? Então, o pessoal mais jovem é na universidade. Quais são os requisitos? Idade, 65 anos se for homem, 62 se for mulher. De contribuição, aí contribuição não precisa ser só da universidade, você pode trazer o tempo de fora, tem que pegar a CTC, trazer lá o tempo do INSS ou de outra previdência, né, de outro órgão, e trazer para cá. Você tem que ter pelo menos 25 anos. Agora, tempo no serviço público, tem que ter 10 anos no mínimo, e tempo no cargo em que você vai se aposentar, 5 anos. Geralmente, se a pessoa tem 25 anos, ela geralmente já preenche esses outros requisitos. A questão é preencher a idade e o tempo de contribuição. Pode passar. Agora, a gente vai para a regra de transição. Para quem é que se aplica essa regra de transição, Gabriel? Para quem entrou antes de 2019. Ou seja, o pessoal, eu acho que é muita gente que aqui, já na reforma da Previdência, já estava trabalhando na universidade. Então, esse pessoal vai poder optar pelas regras de transição. Pessoal, são duas regras de transição. Uma específica para os servidores e outra que se aplica tanto aos servidores quanto à iniciativa privada. Essa daqui se aplica aos servidores, que ele reduz um pouquinho só a idade, né? Lá é 65, você tem que ter para os novos, né? Aqui, 62 se for homem e mulher, 57 anos. Ok, tá ótimo, né? Mas tem que ter o tempo de contribuição. 35 anos de contribuição se for homem, 30 anos de contribuição se for mulher. Ok, tudo bem, vamos seguir. Aí eu tenho que ter pelo menos 20 anos no serviço público, 5 anos no cargo. O que complica é isso aqui, a pontuação. Porque se você ainda tiver muito tempo para se aposentar, essa regra aqui normalmente vai ser menos favorável do que a nova regra, né? Por quê? Porque isso aqui é o somatório. Essa pontuação aqui, ela vai crescer até 2034. Cada ano aumenta um ponto. É o somatório da sua idade e do seu tempo de contribuição. Então, hoje, para você se aposentar com essas regras de transição, você precisa, se for mulher, 57 anos, 30 anos de universidade, né, esse tempo aqui, e sua idade com o tempo de contribuição, né, no caso 57 mais 30 já dava só 87, né? Você não podia ter só 30 nem ter só 57. Por quê? Porque você precisa chegar nessa pontuação de 91. E ela cresce, tem uma tabela, pode passar, por favor. Ela vai crescer, olha só.
ela começou lá em 2019 com 86, ela foi crescendo, hoje é esse valor aqui para as mulheres e esse para os homens, pode passar. Ela vai crescendo todos os anos. Para a mulher, ela vai atingir o limite de 100 pontos, para homem ela vai atingir o limite de 105 pontos. Então, quando eu for olhar lá em 2033, a minha idade com o tempo de contribuição tem que ser 100, né? Então, tem que ser minha idade, tempo de contribuição, 100 pontos para poder me aposentar por essa regra de transição. Essa é a primeira regra de transição. Para quem não tem muito tempo de contribuição, nem está longe de se aposentar, tem que analisar se vale a pena, né? Porque provavelmente não vai valer a pena. Pode passar. Aí tem a segunda regra de transição, também que é bem para quem estava já para se aposentar, certo? Na época de 2019. Que é o quê? Você tem que ter 60 anos se homem, 57 se mulher, ou seja, baixou aí 5 anos ali para o homem, para a mulher também. Só que você tem que comprovar os 35 de contribuição e 30 se mulher, 20 anos de serviço público, 5 anos no cargo, mas tem que cumprir um pedágio, que é o que chama pedágio, né? Que é o que é esse pedágio? Você olha para 2019 e pergunta quanto tempo faltava para eu completar os 35 anos de contribuição, se eu sou homem. E quanto tempo faltava, se eu sou mulher, para eu completar os 30 anos de contribuição? Vamos dizer que lá em 2019 eu tinha 20 anos de universidade. Faltava ainda, se eu sou mulher, faltava 10 anos para eu completar os 30 anos. Nessa regra aqui, eu teria que ter os 30 anos, mais 10 anos de trabalho para poder me aposentar por essa regra de transição. Então, um cálculo que você tem que verificar se vale a pena trabalhar, ou seja, a gente comentando aqui, é empurrar o servidor para ficar muito mais tempo trabalhando para que ele possa preencher os requisitos da regra de transição, né? Pode passar. Bom, e aí qual é o valor dessa aposentadoria? Essa emenda constitucional, essa reforma da Previdência, ela trouxe a regra permanente e a regra de transição, né? Também para o valor das aposentadorias. Para quem entrou até 2003, aquela emenda constitucional de 2003, que acabou com a integralidade, para quem entrou até 2003, mantém o valor integral. O que é integralidade? Receber o mesmo valor de aposentadoria que você estava recebendo quando se aposentou. Isso é integralidade, né? A integralidade garante que você se aposente com o mesmo rendimento que você tinha na ativa. Quem entrou até 2003 ainda tem a integralidade. Pode passar. Mas quem entrou depois de 2003, a emenda cria uma regra de cálculo proporcional dessa aposentadoria, que vai ser exatamente contar, fazer a média de todo o período, de todos os salários de contribuição que esse servidor teve em todo o seu período, fazer a média, aplicar o índice de 60% e para aqueles anos que ultrapassarem 20 anos, eu multiplicar por 2%. Então, a gente vai ver aqui alguns exemplos que vocês vão entender direitinho. Pode passar. Lembrando, pessoal, que para quem entrou depois de 2012, existe um teto obrigatório, né? O teto do regime geral de previdência social, que atualmente está quase R$7.800, certo? Ele tem uma mudança periódica, né? Atualmente está mais ou menos nesse valor. Então, para quem entrou depois de 2012, existe esse limite do teto. Mesmo fazendo a média que a gente falou, de todo o período, se isso ultrapassar esse valor do teto do INSS, você está restrito a esse teto, se você entrou pós 2012. Se você entrou antes de 2012, você não está restrito a esse teto, mas se você entrou depois de 2003, você está restrito à média, né? A fazer a média, aquele cálculo lá, tá? Mas se você também optou pelo teto, também teve essa possibilidade, quando da criação da FUNPRESP, né, em 2012, você optar por manter o seu cálculo da aposentadoria ou ir para o teto, para o regime de previdência complementar
se limitando ao teto do INSS, tá? Próximo. Aposentadoria compulsória. Também houve uma mudança na aposentadoria compulsória. Quais são as regras da aposentadoria compulsória? É aquela expulsória, né? Você quer trabalhar, mas aí o órgão já lhe diz assim, não tem mais como aqui para você. 75 anos de idade. Só que essa aposentadoria aqui, ela vai fazer o cálculo proporcional ao tempo de serviço, de contribuição do servidor, tá? Ela vai fazer um cálculo que é dividir o tempo de contribuição por 20 e multiplicar por aquela média que a gente falou. A média de todo o período, vezes 60% mais 2% para aquilo que ultrapassar 20 anos. Próximo. Aposentadoria especial. Aposentadoria especial é aquela para as pessoas que trabalham com atividades insalubres, perigosas, né, expostos a riscos químicos, biológicos, pessoal aí dos hospitais, né, que tenham aí uma insalubridade, é o pessoal que está exposto a um perigo de saúde muito mais, né, mais grave do que os demais. Então, eles tinham até 2019 essa mesma regra para os trabalhadores da iniciativa privada, que é trabalhar 15 anos, se aposentar, 20 anos se aposentar ou 25 anos, a depender da atividade. Geralmente se aplicava os 25 anos para o pessoal da saúde, né? Esses 25 anos para poder se aposentar. Agora, nós temos uma regra para quem entrou depois de 2019, que tem que ter pelo menos 60 anos e tem que ter pelo menos 25 anos de contribuição, né? Essa regra é a regra permanente, mas vai ter também uma regra de transição. O importante falar, pessoal, aqui é com relação à conversão do tempo da aposentadoria especial para a aposentadoria comum. Antes de 2019, inclusive o Supremo teve uma decisão, teve um tema específico sobre isso, era possível converter. Vamos dizer, eu trabalhei só 10 anos com atividades insalubres. Esses 10 anos, eles valiam mais do que os 10 anos numa atividade normal, que não era insalubre, para quando eu fosse me aposentar, mesmo que eu não me aposentasse na saúde, que eu fosse para outro cargo, eu poderia utilizar esse tempo, convertendo esse tempo que valeria mais para a aposentadoria comum, que não fosse especial. Agora, depois da emenda constitucional, não é mais possível a gente ter essa conversão. Foi vedado expressamente pela emenda constitucional, tá? E aí a gente vai ver a regra de transição. Pode passar. Para quem, aqui, só para resumir, né, porque acho que o tempo está um pouquinho corrido, para resumir, o pessoal que tinha que trabalhar 25 anos e se aposentar, né, com 25 anos por exemplo, se passasse 25 anos trabalhando com a questão do raio-x ou com energia elétrica, na eletricidade e tal, no hospital, eu passava 25 anos, independente da idade, eu me aposentaria, né? Agora, ele tem que ter esses 25 anos, mas tem que ter os 86 pontos, que é somar a idade com o tempo de contribuição, tem que dar 86. Aqui vai dar 61 anos, né? 61 anos que ele tem que ter, pelo menos, para se aposentar por essa regra de transição. Certo? Pode passar. Aposentadoria por incapacidade permanente. Para essas pessoas que se aposentaram por incapacidade, é aquela pessoa que adoeceu trabalhando, se aposentou, não consegue mais trabalhar por uma questão de saúde, né? Ela vai ter hoje uma mudança que a reforma trouxe, que ela vai contribuir não só sobre o que passar do dobro do teto do INSS, como era antes previsto, mas o que ultrapassar o teto do INSS, ela já vai contribuir, ou seja, ela já vai contribuir mais para o INSS. Essa pessoa que provavelmente precisa comprar remédio, né, precisa de tratamento médico, ela vai contribuir, tem que contribuir mais para a Previdência, INSS não, Previdência. E nós vamos ter aqui mudança para os valores, né, da aposentadoria por incapacidade. Ele ainda vai ser integral, ou seja, a pessoa se acidentou, se aposentou ali porque se acidentou no trabalho.
vai receber o mesmo valor que ela recebia quando estava trabalhando. Ou a pessoa teve um adoecimento grave, doença grave, né? Um câncer, uma questão, aí tem a lista, né? Tem um rol de doenças graves. Ou incapacidades anteriores à emenda, também vai receber o mesmo valor remuneratório que ela recebia quando estava na ativa. Pode passar. Para todos os demais casos, ou seja, não é acidente, foi depois de 2019, não é uma doença grave, foi uma doença não considerada grave, né? Uma incapacidade não considerada grave, você vai fazer aquela média que eu falei para vocês. Todo o período, 60% mais 2% para o que ultrapassar os 20 anos. Pode passar. Bom, e agora a gente vai para os exemplos, né? Para a gente colocar em prática essas regras que eu expliquei para vocês. Eu estou aqui com o caso, certo? Maria começou a trabalhar na universidade desde 2021, aos 23 anos de idade, certo? Esse é o caso que a gente vai analisar. Maria é mulher, bastante jovem, começou a trabalhar pós emenda constitucional 103, né? Ou seja, Maria, ela já vai ser alcançada pelas novas regras da reforma da Previdência. Aí a pergunta é, quando Maria poderá se aposentar? Vamos analisar, pode passar. Ela vai precisar de pelo menos 25 anos de contribuição, as regras não, né? E 62 anos de idade porque ela é mulher. Quando é que ela vai ter 25 anos de contribuição? Em 2046, tá? E só que em 2046, Maria é muito jovem hoje, né? Ela só vai ter 48 anos. Ela não vai ter 62 anos de idade que precisa para se aposentar. Só que em 2060, Maria vai ter 62 anos. E ela, consequentemente, terá trabalhado 39 anos na universidade. Pode passar. Aí a gente tem a linha do tempo, né? 2021 ela entrou, 2046 ela completou os 25 anos de contribuição, mas ainda não tinha a idade. Em 2060 ela completa 62 anos de idade e já completa 39 anos de contribuição, né? Então essa idade empurrou aí o tempo de contribuição de Maria para cima, né? Pode passar. Pode passar. Aí, como é que será o cálculo da aposentadoria de Maria, né? Você vai pegar a média dos 39 anos, vamos dizer que ela começou recebendo o valor, depois aumentou, depois passou mais 5 anos recebendo mais, fez a média ali daquele tempo, dos 39 anos. Aí eu vou pegar 60% dessa média, certo? 60%. Vou multiplicar 2% por aquilo que Maria tem e que passe de 20 anos. Quantos anos Maria tem de contribuição? 39. Então, ela tem, além dos 20, 19 anos de contribuição. Eu vou multiplicar esses 19 por 2 e eu vou obter 38%. Eu somo os 38% com os 60%, que dá 98% da média das remunerações que ela recebeu nos 39 anos. Ou seja, ela não vai receber o mesmo valor que ela recebeu quando estava trabalhando na universidade. Mas lembrando que se ela tinha um valor salarial que ultrapasse o teto do regime geral, ela estará limitada pelo teto do regime geral, tá? Obviamente que também contribuirá limitando-se ao teto do regime geral, né? Certo? Então o valor vai ser esse se ela quiser se aposentar em 2060, tá? Próximo. Temos só mais um exemplo, gente. Agora é o José. Ó, o José é mais antigo, tá? Ele começou a trabalhar na universidade com 28 anos, lá em 1999. Tá conservado, né, o José? Tá vendo? Quando é que o José poderá se aposentar? Pode passar. Ó, o José entrou antes das novas regras, né? Então ele vai pegar uma das regras de transição. Segundo a primeira regra
regra de transição, ele precisa de 62 anos de idade, 35 anos de contribuição e atingir aquela pontuação que a gente viu lá, que vai aumentar até 105 pontos, né? Então, vamos ver. Ele vai ter 62 anos, que é a idade mínima, em 2033, tá? E o tempo de contribuição em 2033 vai ser 34 anos, ou seja, ele ainda não vai ter os 35 anos que ele precisa. Mas em 2034, sim, ele vai ter 35 anos de contribuição e 63 anos de idade. Pode passar. Mas José vai ter uma pontuação, somando a idade com o tempo de contribuição, de apenas 98 pontos. Ele precisa de 105 pontos. E aí, apenas em 2037, José irá completar os 105 pontos com 66 anos de idade e 38 anos de contribuição. Pode passar. Aí a linha do tempo dele, né? Entrou em 99 com 28 anos, completou 62 em 2033, mas não tinha o tempo de contribuição. Completou aqui em 2034, mas não tinha a pontuação. Aí aqui em 2037, ele completa 66 com 38, finalmente chegando na pontuação e podendo se aposentar, certo? Próximo. Aí, segundo a segunda regra de transição, eu diria a José, não faça por aí, né? Porque é muito tempo de trabalho além do tempo que você teria. Olha só, em 2019, José tinha 20 anos, porque como é que a gente vai saber o pedágio? É o tempo que falta para ter os 35 anos de contribuição na época da reforma. Então, se na época da reforma ele tinha 20 anos de contribuição, faltava 15 para ele chegar nos 35. Então, ele teria que trabalhar mais 15 para poder preencher essa regra de transição aqui. Então, essa daqui eu acho que não seria a opção para José, certo? Pode passar. Bom, e aí o valor da aposentadoria dele, como ele entrou antes de 2003, seria o valor da última remuneração que ele recebia no cargo em que ele se aposentou. Você vê que os requisitos são mais difíceis para que ele mantenha o mesmo valor remuneratório que ele recebia quando estava na ativa, tá? Então, assim, pessoal, eu sei que são muitas regras, assim, talvez você já tenha ouvido muito falar sobre isso, mas é somente ao longo do tempo que você vai pegando essas regras e vai entendendo o que é melhor para vocês e vai também entender o que é melhor para a categoria, né? Porque a categoria precisa se organizar, né? E é isso que está se fazendo aqui para lutar contra essas mudanças prejudiciais, né? Então, a gente está vendo que essa reforma, ela impôs para o servidor um trabalho de mais de 40 anos para que o servidor possa manter a sua renda, né, depois da aposentadoria, e foi colocada aqui a dificuldade de manutenção da saúde mental, física, emocional e financeira pós a aposentadoria. E se você não tiver o mesmo valor de renda, se tiver uma queda de renda, como é que isso vai acontecer, né? Então aqui apenas uma contribuição e me coloco à disposição para dúvidas, né, conversas posteriores aqui para a gente amadurecer mais esse tema. Pode passar. Obrigada. Agradecemos mais uma vez aqui a agradecemos mais uma vez aqui a palavra da doutora Gabriela, né? Nós estamos, gente, nós havíamos previsto. Oi, é a Bia, gente, desculpa. Nós já havíamos previsto um tempo, né, para perguntas, discussões, falas, né? Porém, nós já estamos com o tempo adiantado, são 4h10.
E também foi previsto o coffee break, porque nós temos outro painel agora, né, após o coffee break. Inclusive os painéis já chegaram, né, não seria de bom tom que a gente extrapolasse muito, porque nós também temos horário para o ônibus, né, temos várias questões de horário, porque muitos vão voltar. Eu entendo que esse debate ele não se esgota, não vai se esgotar porque são muitas dúvidas. Eu mesmo entendi, né, eu tinha muitas dúvidas, entendi algumas coisas, mas ainda tem, né, por conta das contas, das regras, né, é uma matemática que, né, depende de muitos fatores. Esse debate ele não se esgota. Os GTs, né, do Sintuf, eles estão sendo reativados, creio eu, né, com mobilização, com articulação, a gente vai conseguir trazer, né, os GTs dos aposentados, aposentantes e pensionistas, e isso vai ser debatido, né, com a maior profundidade possível, né, e gostaria, né, de aproveitar esse momento, né, para dizer que as dúvidas, né, elas vão continuar sendo tiradas, porque a doutora Gabi, né, ela faz parte do jurídico do Sintuf, e toda e qualquer dúvida que tiver, o Sintuf, o sindicato jurídico, na pessoa aqui da doutora Gabi, estará aberto, né, para retirada. Infelizmente, né, nós temos pouco tempo, né, para não ultrapassar, como eu falei. Nós gostaríamos de colocar o coffee break, né, que já está aqui, para que a gente possa começar o próximo painel. Então, gostaria, né, de pedir desculpas por esse tempo que não é possível ser concedido para a gente colocar muitas dúvidas, porque senão a gente teria que limitar muito a fala das pessoas e as respostas. Então, agradeço a participação desse painel, né, e peço. Eu gostaria aqui de pedir que o nosso querido Antônio Batista entregue os brindes das colegas que estiveram aqui, né? Por favor, eu quero entregar os brindes, tá? A gente quer entregar o brinde. Vamos entregar os brindes, tá bom? Vamos entregar os brindes. A foto. Registrar aqui, por favor, Gustavo. Vamos registrar aqui esse momento importante de entrega dos brindes e para essa participação